Então, vamos lá, gente. Vamos falar da nossa copaíba, então. Tá? Então, hoje eu escolhi, como eu estava falando para vocês, escolhi a copaíba para a gente falar, porque muitas pessoas já pediam para a gente falar um pouco mais a fundo da copaíba. A gente fala dela em quase todas as outras outros protocolos ou outras ações, né? A gente falou de dor, falou nela, falamos de alimentar, falamos nela, problemas respiratórios, falamos nela, né? A gente fala da copaíba em vários setores do nosso organismo e hoje a ideia é vocês entenderem o porquê que a gente fala da copaíba tanto assim, então, em todos esses setores aí do nosso corpo, né? Por que ela é tão multiuso assim? Então, essa é uma fotinha ali da árvore, né? Uma das árvores, ela é bem alta, a gente vai ver um pouquinho o tamanho dela também. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o videozinho do Terra, tem um videozinho, né? Que eles fazem, o Dr. Hill foi lá na Amazônia e foi fazer essa coleta, mostra direitinho como é feita a coleta, é um trabalho assim, ó, de artesão mesmo para poder coletar. Recomendo, não trouxe esse vídeo aqui, mas recomendo que vocês procurem no YouTube, tem lá a extração da copaíba pela do Terra, mostrando que é um trabalhinho de artesão mesmo para ser coletado. Então a gente vai entender um pouquinho dela. No nosso vidrinho de copaíba, né, da do Terra, na realidade a gente tem 4 espécies da copaíba. São várias, né? Mas a copaíba que tem no nosso vitrinho, tá, na realidade, são essas 4, que a árvore, então, é a copaífera, né? Daí tem a cariácea, a Langsdorff, a officinalis e a reticulata. Essas 4 espécies, elas estão nesse nosso vidrinho de copaíba. Então, pegando um pouquinho de cada uma delas para ter essa grande potência que a gente vê. Então, tem mais uma fotinho da árvore, vocês podem ver que ela é bem alta, bem alta. Então, entendendo um pouquinho dela, da copaíba em si, gente, eu achei esse artigo que eu só vou dar uma pincelada, mas ele é muito legal de vocês estudarem, tá? E fazerem. Deixa eu até diminuir aqui um pouquinho, só um pouquinho, que eu consigo enxergar aqui. Então, esse é um artigo que é uma revisão, tem um histórico, fala um pouquinho dela, mas ele é tão legal nos detalhes que vale muito a pena de vocês verem depois na íntegra. Ele é aberto, ele é livre, né? É só colocar esse títulozinho lá, depois já vai abrir no Cielo, tem em português e tem todo o texto aberto, não precisa pagar. Então, olha só as coisas que eles trazem. Primeiro, né, foi feito uma pesquisa, na verdade, esse artigo é uma revisão bibliográfica que foi feita. E essa revisão da literatura foi feita do ano de 1792 até o ano de 2008. Então, olha o período imenso que foi feita essa pesquisa. E eles conseguiram achar, obviamente acharam muito mais, mas o que foi selecionado para colocar dentro desse artigo e chegar às conclusões, enfim, contar todo esse histórico, todas essas aplicações, as propriedades da copaíba, eles conseguiram fazer isso com 28 livros, 21... Está tapando para mim aqui. Só ver o que está tapando para mim. 21 artigos, 5 cadernos. Aqui, vamos lá. 5 cadernos técnicos, 3 resumos em anais de congresso, 3 teses de doutorado, uma dissertação de mestrado e 2 patentes. Isso só que eles selecionaram. Então, olha a quantidade de material e desde quando se tem já registros da copaíba, da ação da copaíba, das propriedades da copaíba, do histórico da copaíba. Então, olhem só, é desde 1792 que eles foram coletando e selecionaram, obviamente, esses tantos, mas só de livros são 28 livros, só para vocês terem uma ideia da quantidade de material riquíssimo que a gente tem à disposição para aprender um pouquinho da copaíba, que é nossa, né, que ela vem, característica, né, da América Latina e da África Ocidental, mas aqui na América Latina, aqui no nosso país, felizmente, lá na Amazônia, na realidade no Brasil, ela é encontrada no Sudeste, no Centro-Oeste e na Amazônia. E na Amazônia, na realidade, é onde a Doterra tem essa parceria, né, de extração lá, que é feita essa extração dos óleos, né, da resina, na realidade, e que depois destilada vira o óleo que a gente tem no nosso vidrinho. Então, essas plantas, elas chegam a viver uma média de 400 anos. São árvores muito antigas, né, que vão produzindo, então, essa resina.
chegaria aos 25 a 40 metros de altura, e o diâmetro dela também pode chegar até 4 metros, ou seja, ela pode ser bem gorduchona, né? A gente não consegue nem abraçar muitas delas, né? Não consegue nem fazer o abraço no tronco dela de tão larga que ela é, tá? Então ela possui a casca, a própria casca dela já é aromática, ela tem folhagem densa, flores pequenas, frutos secos, né? Tipo vagenzinha. Essas são algumas peculiaridades assim, para a gente conhecer um pouquinho dela, tá? Então é uma árvore extremamente alta, uma árvore grossa, pode, né, ficar de árvore grossa, justamente tem a resina, né, que fica dentro dela e, e, e pode viver até 400 anos. Ela tem, se acredita, né, que o nome veio do tupi cupaíba, né, que na realidade significa árvore de depósito, justamente por causa desse óleo, né, essa resina que tem no interior dela. Então, pode também dizer que pode ser um óleo, uma árvore de jazida, né, ou seja, tem dentro dela. E então é o que deriva, né, esse depósito dentro dela é uma resina de cor que varia do amarelo até o marrom, né, um óleozinho assim, né, uma resina oleosa. Se vocês olharem o videozinho, até é bem legal de ver, mostra eles correndo, eles sendo coletados. Na verdade, eles têm que achar o lugar certo no tronco da árvore e abrindo aos pouquinhos, e abrindo até chegar lá no meinho, né, onde está passando esse fio, né, essa concentração de resina, aí eles coletam e colocam um vidrinho, aí vem saindo toda aquela resina e depois então é feito o processo de destilação, tá? Que daí faz essa separação do óleo purinho mesmo, que é o que a gente recebe. E se acredita então que essa resina já foi descoberta na época dos portugueses, quando eles chegaram aqui no Brasil, então é usado desde aquela época. E o que eu achei muito bacana é o que diz aqui agora, né? Então, diz assim que o óleo de copaíba, na realidade, as suas propriedades medicinais, na realidade, os índios latino-americanos já usavam muitos e muitos anos. Usavam para curar as feridas dos guerreiros depois da batalha e usavam também até para colocar no coto umbilical dos recém-nascidos. Então, né? Ou seja, o efeito dele cicatricial, anti-inflamatório, tudo isso já se via, né? Curando feridas, daí a gente já pensa também em bactérias, né, micro-organismos, tudo isso a gente já vai somando aí na nossa ideia em relação à copaíba. Mas o que eu achei mais interessante é essa parte agora, como a natureza é muito perfeita, né? Obviamente, né, gente? A natureza ela é muito perfeita. E a observação que eles tiveram, se supõe que esse conhecimento que os índios latino-americanos tinham, né, já usavam, é a observação do comportamento de alguns animais feridos que se atritavam no tronco das árvores de copaíba, na busca de cicatrização de suas feridas. Aí tem ali o depoimento, né, do padre jesuíta. Então, vence essas plantas esfoladas pelo atrito de animais que procuram instintivamente este remédio na natureza. Olha essa coisa mais linda, né? Quem que ensinou o animalzinho que ele tinha que se esfregar lá na árvore de copaíba para ter o seu efeito cicatricial, né? Cicatrizar suas feridas. Então eles viam que as árvores eram esfoladas justamente pelo atrito dos animais. Eu achei isso muito lindo, né? A natureza de fato é perfeita, maravilhosa, e instintivamente os animais já buscavam isso, né? Então, imagina o benefício que a gente tem, por que não usar esse recurso fantástico natural, né, para curar também nossas feridas e muitas outras coisas mais que a gente vai ver hoje. Então, algumas das propriedades da copaíba, eu vou listando aqui para vocês, todas elas, gente, tudo com estudos, né? Já tem amplos, vocês podem ver ali naquele resumo, né, de quantidade de estudos já e material que se tem de copaíba, mas tudo estudos já comprovando essas ações, essas propriedades dela. A mais conhecida, né, é como um potente anti-inflamatório, potente, né, para todas as nossas ites, as tendinites, as artrites, as bursites, né, todas as nossas ites de dores, né, na realidade física, doenças reumatológicas, inflamação muscular, dor muscular, até cãibras também, né? Então esse efeito anti-inflamatório é o que é o carro-chefe, digamos assim, né? Aquilo que mais se sabe da copaíba, e ele é extremamente potente mesmo, esse efeito anti-inflamatório dela.
Antiartrítico, né, também, então, para pessoas que têm artrite reumatoide, existem relatos, e no finalzinho eu vou botar para vocês um lugar que vocês podem ver alguns relatos lindos, assim, de ver, né, realmente as pessoas recuperando muito, mas muito mesmo. Existem vários estudos também com grupos de pessoas, né, vendo efeito de alívio da artrite mesmo, de conseguir mexer dedos, de conseguir, né, realmente manusear depois aquela, né, os dedos vão ficando atrofiados, vai tirando essa atrofia e vai conseguindo ter movimentação, desinchar e a pessoa recuperar os movimentos. Isso é fantástico. Também tem relatos dela como agente neuroprotetor, ou seja, pessoas com problemas neurológicos, depois de algum problema neurológico intenso, né, ela conseguir fazer essa desinflamação, né, que a gente fala muito em inflamação também, né, tem uma inflamação mais neurológica, ela consegue fazer essa recuperação também, então, né, e tem muitos relatos até de doenças associadas, né, muitas vezes, que acaba sendo gerado por inflamação, ou gera uma inflamação cerebral, né? Então, a copaíba consegue ter esse efeito de reduzir, de resgatar, então, né, o cérebro em função dessas inflamações, tá? Tem alguns relatos também ela como hepatoprotetor, ou seja, a proteção do fígado, da toxicidade do fígado. Existe um estudo que foi feito até comparando, assim, vendo pessoas que teriam uma das medicações, né, que acaba gerando muita toxicidade no fígado, é o acetaminofeno, né? Amplamente utilizado como analgésico por muitos de nós, né? Então, ele acaba em grandes doses ou uso contínuo, ele acaba dando problema no fígado, né? E se viu que as pessoas que tomavam a copaíba antes não tinham depois o efeito tóxico, né, do acetaminofeno. Se tomasse depois, né, tipo, já tomou, já tá com problema tóxico e tomava, nesse estudo viu que não fez diferença, mas as pessoas que usaram como proteção, como prevenção, ele conseguiu prevenir, então, né, essa toxicidade no fígado. Antibacteriano, tá? Tem vários estudos mostrando o poder antibacteriano dela, inclusive na saúde bucal, porque ela consegue interromper a ação de uma das bactérias da cárie, né? Então, até existem dicas assim de misturar na sua pasta, né, seu creme dental também a copaíba. Tá? Mas especificamente assim, uma das bactérias que causa a cárie, a copaíba tem ação de neutralizar essa bactéria. Tem poder antifúngico também e antimicrobiano, ou seja, de novo, né, que eu sempre gosto de falar daqueles, de todos os bichinhos pequenininhos que nos incomodam, que nos geram alguma doença, né, algum problema. A copaíba também tem essa ação de inibição desses micro-organismos, né? Então, bactérias, fungos, vírus, ela consegue também diminuir a ação deles, tá? Analgésico, efeito analgésico fantástico, a gente vai ver, né? Até quando a gente compara ela a outras coisas que a gente vai ver, mas o efeito analgésico, obviamente, né? Muito associado ali ao efeito anti-inflamatório também, né? Mas ela tem, a gente falou muito de dor na semana passada, aqueles nomes esquisitos lá que eu falei para vocês, né? Do antinociceptivo, de diminuir a percepção da dor, aquela coisa toda. A copaíba também tem esse efeito, né? De conseguir ajudar a diminuir essa percepção da dor, tá? Atua também nos problemas respiratórios, justamente, né, aliados à inflamação, que geralmente gera, né, inflamação respiratória, acaba também, a infecção, muitas vezes respiratória, como ela também é antibacteriana, né, ou antimicrobiana também, então ela vai acabar atuando nesses problemas respiratórios. Tem um efeito antioxidante muito forte, e quando a gente fala em antioxidante, né, pode ser internamente falando, e também na pele, então ajuda anti-envelhecimento também, né? Oxidação da pele também, que gera manchas também. Então, tudo é feito antioxidante, a copaíba, ela tem uma ação muito potente. Só quero fazer uma ressalva aqui, obviamente, né? Eu sou farmacêutica estética, trabalho com estética avançada, e então para as mulheres, né, ou homens, enfim, que estejam fazendo algum procedimento estético, né, de estímulo de colágeno,
Aí só ter o cuidado que no momento em que estiver fazendo esse estímulo de colágeno, sabe que o colágeno são 21 dias, de 21 a 28 dias do ciclo do colágeno, né? E o que a gente faz para que esse ciclo aconteça, os procedimentos estéticos que a gente faz, é que a gente gera uma inflamação controlada, que a gente chama, né? Então, se a gente vai fazer um microagulhamento, a gente vai dar uma cutucada lá na pele, vai gerar um dano controlado, uma inflamação controlada, para mandar mensagem para o cérebro que precisa produzir mais colágeno, né? E da mesma forma, lasers, peelings, coisas assim que a gente precisa fazer esse estímulo de colágeno através de uma lesão de inflamação controlada. Então, nesse período, não use copaíba. Se você toma copaíba, suspende nesse período, porque não vai ter o mesmo efeito desse tratamento estético, né? Porque você vai estar tomando um anti-inflamatório potente no momento que você precisa dessa inflamação para gerar mais colágeno. Então, fica uma dica aí para, e não só copaíba, como qualquer outro anti-inflamatório nesse período de estímulo de colágeno de algum processo estético, ok? Ela tem um efeito carminativo, ou seja, antiflatulento, ou seja, antigases também. É uma coisa bacana de se saber. Esse efeito eu realmente não conhecia da copaíba, foi estudando aí que eu descobri. Então, ela também tem um efeito para quem tem muita dificuldade com gases. Muitas vezes, até, né, a gente lembra que muitas vezes essa questão das pessoas que têm problema de gases é ligada à inflamação no intestino, que eu tanto falo, né, que a Ana diz assim, a Cris gosta de falar de inflamação no intestino, né, que não adianta, é ali que começa muita coisa, né, senão a grande maioria dos problemas do nosso organismo, né, inflamação lá no intestino. Então, ele tem essa ação justamente ali também, né, antiflatulento, que muitas vezes pode estar ligado a essa inflamação no intestino. Tem alguns estudos também, anticarcinoma, né, tem a modulação, alguns estudos assim, ainda nada muito profundo, mas existe alguns estudos já relacionando ela em regular alguns marcadores cancerígenos também. E existe um efeito calmante fantástico na copaíba. Inclusive, assim, se sabe que como ela é uma árvore que produz a resina, né? É um óleo essencial resinoso, digamos assim. Se sabe todos esses que são resinosos, né? Que são árvores que produzem essas resinas, né? Eles têm também um efeito aterrador, que é o caso lá também do olíbano, né? Do vetiver. São óleos assim que eles têm esse efeito mais também calmante, mas também aterrador, né? De ajudar a gente a botar o pé no chão. Mas para a gente entender bem sobre a copaíba e por que a gente compara ela, hoje em dia é muito falado, né? Acho que vocês estão querendo saber bem essa comparação da copaíba com o CBD, que tanto se fala, né? Que é o derivado lá da maconha, que todo mundo fala hoje em dia, por que eu vou escolher um, não escolher outro. A gente precisa entender um pouquinho do sistema endocannabinoide. É um nome meio assim, na verdade deriva do cannabis, né? Justamente esse nome que foi quando se descobriu esse mecanismo justamente através, né, dessa ação da cannabis no organismo. Então tem esse sistema endocannabinoide aí. Eu vou tentar fazer ele mais simplificado possível para que vocês consigam entender, não entrando assim profundamente nas coisas, mas é preciso a gente entender um pouquinho desse sistema, o que ele é, como é que ele age, para a gente entender por que a gente escolhe a copaíba, não escolhe o canabidiol, por que a gente escolhe a copaíba e não, por que a ação dela é diferente do outro, por que um é vantagem do outro. A gente precisa entender desse sistema. Então, eu vou tentar fazer de uma maneira assim, mais prática possível, tá? Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. Então, esse sistema, o que seria esse sistema endocannabinoide, né? Então, ele é um conjunto, ele tem assim, ó, pensem que é o receptor, então, alguém que vai receber uma mensagem e vai passar essa mensagem adiante. E para isso, precisa também ter alguma ajuda de algumas pessoinhas, digamos assim, né? Que é tipo aquele telefone sem fio, né? Então, tem que ter ali o coisinha para passar essa mensagem adiante. Então, tem enzimas que ajudam nesse processo, né? Existem receptores que vão receber essa mensagem, o telefone lá sem fio, bota no ouvido lá, vai receber essa mensagem e vai, então, passar adiante. E, né, isso é uma sinalização para todas as células, todos os processos no nosso corpo. Então, essa mensagem vai literalmente passando adiante, tá? Como se fosse aí um telefone sem fio. Então, pensem mais ou menos como se fosse isso, esse sistema, tá? Recebe mensagem, passa adiante. E precisa muito esses receptores, quem vai receber essa mensagem é o nosso foco hoje aqui. Tá? A gente vai ver a diferença aqui, quem são eles e por que eles são tão importantes em termos de copaíba e canabidiol, tá? Então, esses endocannabinoides,
endocannabinoides, né, eles estão espalhados por todo o nosso corpo. Então, toda vez que a gente ativa um desses receptores, né, a gente vai ter ação no nosso organismo, vai desencadear uma ação no nosso organismo. E esse sistema, ele executa tarefas diferentes dependendo da parte onde ele estiver no nosso corpo. Existem dois receptores, duas pessoinhas lá que recebem essa mensagem. Dois tipos de pessoas, tá? Então, tem a pessoa 1 e a pessoa 2. Cada uma delas vai receber a mensagem. Só que aonde ela estiver, vai ser diferente a ação. A tarefa que vai ser executada vai ser diferente. Então, vamos supor, é como se a pessoa 1 tivesse, se ela está lá no cérebro, ela vai receber aquela mensagem, vai fazer uma ação lá. Mas se aquela mesma pessoa 1 estiver lá, sei lá no meu fígado, ela vai receber a mensagem e vai fazer uma outra ação lá, porque lá no fígado é outro lugar, ela quer ter uma resposta diferente, né? Só para tentar fazer uma coisa um pouco mais lúdica, assim, né? Então, mas o propósito, tanto, assim, dependente da parte do corpo onde tiver essa resposta, em qualquer lugar do nosso organismo, onde tiver a pessoinha 1 ou a pessoinha 2 lá recebendo essa mensagem e fazendo aquilo como uma tarefa, executando uma tarefa de acordo com aquela mensagem que ela recebeu, aquela ordem que ela recebeu, ela precisa fazer alguma coisa. Então, independente do que ela for fazer, né, nas diferentes partes do corpo, sempre o objetivo é único. É deixar nosso organismo estável. Nosso interno tem que estar estabilizado. Tá? Independente do que vem do lado de fora, né? Ou das condições internas ou externas. Né? O que a gente busca sempre é homeostase, né? Ou seja, é estabilização desse nosso ambiente interno. Que é justamente, né, quando desestabiliza esse ambiente interno, o que acontece? As doenças, né? E aí existem várias partes do corpo com várias ações diferentes que podem dar N doenças. Então é justamente isso que esse sistema faz. Então, gravem isso. Receptor 1 e 2, pessoinha 1, pessoinha 2. Recebe a mensagem, recebe aquela ordem e tem que fazer uma tarefa com aquela ordem. E daí as tarefas vai depender de onde ela estiver e da mensagem que ela recebeu. Mas sempre buscando estabilização do equilíbrio, né, o equilíbrio interno do nosso organismo. E então, toda vez que esses receptores eles são estimulados, pode acontecer vários mecanismos fisiológicos. Aí vocês têm alguns exemplos. Por exemplo, o apetite, o controle do apetite. Então, aí entra também, né, a questão lá que a gente viu do emagrecimento também. Né? Então, entra apetite, a dor também, a mensagem de dor, a inflamação, termorregulação, ou seja, a temperatura, né, do nosso organismo, se faz febre, se não faz febre, se está, né, tá hipotérmico, hipertérmico, tá a pressão dentro do olho, controle muscular, então se relaxa, se contrai, o equilíbrio da nossa energia, se a gente está, né, disposto, se está fraco, está cansado, o nosso metabolismo em geral, a qualidade do nosso sono, a resposta do nosso estresse, a gente fica muito estressado, tenso, irritado, né, ou se está mais zen, mais tranquilo, a motivação, a recompensa, o humor, a memória, olha quanta coisa, tudo isso, esse sisteminha aí, né, que vai fazer diferença. Lembre, então, a pessoa recebe a mensagem lá, a pessoa 1, pessoa 2, recebe a mensagem e vai desencadear uma tarefa, vai fazer uma tarefa. E essa tarefa, então, é todas essas aí que vocês têm e outras tantas. Aqui são alguns exemplos do que esse sistema pode regular. Então, imagina aonde tanta coisa que a copaíba pode fazer, porque ela vai atuar nesses receptores, ela vai conseguir passar essa mensagem. Isso que a gente vai ver. Então, tô aqui, a pessoinha 1, a pessoinha 2, que eu mostrei para vocês, né? Na realidade, só para vocês entenderem, grave é CB1, CB2, né? Não precisa ser, a gente também gravar tantos nomes, mas é só para a gente entender um pouquinho. A gente precisa saber que existe o 1 e o 2. Né? Não precisa saber gravar onde cada um atua, mas só para a gente ver ali, CB1, ele vai estar diretamente ligado ao cérebro, pulmão, sistema vascular, os músculos, o trato gastrointestinal, órgãos reprodutivos, sistema imunológico, fígado, medula óssea e pâncreas. Mas lembrem lá, o primeiro deles é o
cérebro. Gravem isso, tá? Que é importante a gente saber. Ademais de todas essas outras partes que o CB1 tá lá, tá espalhadinho em verde no corpo, vocês podem ver ali na fotinho. Então, em verdinho ali no corpo tá esse CB1, mas lembra, ele tá lá no cérebro. E isso é importantíssimo para a gente entender a diferença da maconha medicinal, digamos assim, né, em termos de copaíba. E o CB2, então, é baço, nos ossos, pele, sistema imunológico também, que nem no outro, fígado, que nem no outro, medula óssea e pâncreas, tá? Mas não tem ação no cérebro, tá? O CB2 não tem ação no cérebro. Os receptores, né, não se ligam lá. Então, vamos lá. Nesse sistema endocannabinoide, esse tom, né, essa expressão, esse tom desse receptor, esse C1 e CB2, o tom deles é muito importante. Mas o mais importante ainda, né, vai ser a resposta que ele vai dar. Então, como é muito importante esse... Ó, tem um Picasso aí na minha tela. Então, o mais importante desse receptor, né, esse tom do receptor, ele é tão importante que a natureza ela é muito perfeita, como a gente já viu. Nós temos no nosso organismo os endocannabinoides, ou seja, o nosso próprio organismo já produz esses receptores, né? Então, aliás, esses endocannabinoides que se ligam a esses receptores, tá? O nosso organismo já produz esses dois, não precisa nem se preocupar com esses nomes, mas só para vocês saberem que o nosso organismo produz dois ali, ó, que fazem toda essa modulação desse sistema, que recebem as mensagens, que passa essa mensagem lá para o receptor e aí isso desencadeia, desculpa, uma ação, tá? Então, o nosso organismo tem desses dois. Mas a natureza é mais perfeita ainda, que além de nós termos esses no nosso organismo, existem plantas, que seriam os fitocannabinoides, né, que são chamados, que são originários de plantas que podem, então, que fazem esse mesmo tipo de ação que esses que nós temos dentro do nosso organismo. Então, eles também passam essa mensagem, eles se ligam naqueles receptores, passando a mensagem, lembra o telefone sem fio, chega lá, passa adiante a mensagem e aí isso desencadeia aquela resposta, tá? Então, existem eles. Quem são eles? São esses três ali, são os fitocannabinoides extraídos de plantas, que são o tetraidrocannabinol, que é o THC, só pense assim no THC, o canabidiol, que é o CBD, e o beta-cariofileno, que é o BCP. Por que eu botei esses dois? Por que eu estou insistindo nesses nomes aqui? Então, se não quiserem nem pensar nos nomes, pense só na sigla. THC, CBD e BCP, pense neles. Os dois primeiros deles, desses fitocannabinoides, eles são originários de plantas, de qual delas? Qual ela? A nossa querida maconha medicinal que a gente fala, né? Então, assim, os dois, né? Já justamente o canabinol e o canabidiol, os dois são originários da maconha, tá? Da cannabis, né? Da conhecida da planta da cannabis. E o beta-carofileno, ele é o componente majoritário dentro de quem? Da nossa querida copaíba, tá? Então, na realidade, todos eles são canabinoides originários de plantas. Vão ter ação iguais àquelas que a gente tem no nosso organismo, que o nosso próprio organismo produz, que vai desencadear aquela resposta depois de receber a mensagem. Então, vamos ver como é que isso acontece. Essa imagem aqui, não se preocupem, só para vocês terem uma ideia, em termos das corzinhas aqui, acho que fica um pouco mais didático para a gente entender. Existe ainda um terceiro ali, né, que eu até botei, que são ainda esses canabinoides produzidos sinteticamente. Aí são medicações, tá? Por exemplo, paracetamol é um deles, tá? Para justamente fazer essa regulação de dor, de inflamação, enfim, aí tem vários lá que fazem, ou é dor ou inflamação, tem outros que são sinteticamente produzidos, mas não é o nosso foco hoje, a gente quer só se preocupar com esses fitocannabinoides, que são esses originários de plantas, tá? Então, para vocês terem uma noção ali, que é importante da gente ver, se vocês olharem bem no meio, nós temos as três bolinhas, o CBD, o THC, que são os dois da maconha, e depois, ali mais oval, a gente tem o beta-cariofileno, BCP, que é o da copaíba. Se vocês olharem os dois da maconha, eles têm mais azul do que
o roxinho, né? Ou seja, eles têm muito mais ação a nível de cérebro, né? Ou seja, muito mais ação central do que a periférica que a gente chama, né? Então ele tem muita ação psicotrópica, que é o que a gente vai ver que é um dos problemas deles lá. Tá? Então eles se ligam diretamente nos receptores direto no nosso cérebro. Então, o que mais importa? É muito importante a gente saber, como eu falei para vocês, o tom desses receptores, né? Como que eles se ligam, né? A maneira como eles se ligam aos esses canabinoides, né? É muito importante a gente saber como que é essa ligação, mas mais importante ainda é o resultado final, ou seja, o que aquela informação que a pessoinha 1, a pessoinha 2 vai, né, receber e o que ela vai fazer com aquela informação. Então, isso que é o mais importante, né? É o que eu vou fazer com essa informação. E isso é o que faz a diferença entre a gente escolher o CBD ou escolher a copaíba. É justamente essa resposta final, essa ação, essa tarefa que vai ser executada quando recebe a informação. Porque, olha só, o CBD, tá? Canabidiol. Tem pequenas quantidades, quando é feita a extração lá da cannabis, se consegue muito pouca quantidade desses canabinoides, né? É muito pouquinho, e às vezes quase nula. Então, precisa de muita quantidade, uma concentração altíssima para provocar algum efeito no organismo. Então, isso já podem começar a pensar em termos de valor, né? De preço. Outra deficiência do CBD, ele não se liga diretamente ao receptor, ele vai fazer um mecanismo diferente. Dr. David Stoyer até tem um videozinho que ele explica bem, comentando a aula que foi dada na Convenção Global o ano passado, na do Terra. Ele faz toda uma explicação lá bem legal de quem gosta da parte química mesmo falando, é bem legal de ver. E ele estava justamente comentando essa diferença de não se ligar diretamente ao receptor. Por exemplo, o que ele faz? Na realidade, quando a gente diz em termos de relaxamento muscular, né, que é uma das propriedades da copaíba, né, que faz aquele relaxamento muscular, que a pessoa, né, diminui o estresse, que dá aquela, baixei, né, ok, relaxei, acalmei, que é um dos efeitos da copaíba. O que o CBD faz não é porque ele está tratando aquele estresse, tá tratando aquela dor ou aquele estresse, aquele sintoma lá, né, nessa reação. Por isso que eu falei para vocês, esse resultado final que importa. O que ela faz? Te deixa mais cansada. Então, o CBD ele te deixa cansado, te deixa assim aquela coisa mais indisposta, porque vai fazer um caminho diferente. Desculpa estar fazendo essa comparação, mas acho que fica bem fácil de entender. É bem telefone sem fio, né? Que chega lá, geralmente quando chega lá no final, já chega uma resposta bem diferente. Já chega, né? Só vai mudando. Mais ou menos isso que o CBD faz. Ele chega com uma resposta diferente. Então, ele dá uma driblada, assim. Ele não vai lá e se liga diretamente naquele receptor. Pronto, recebi a mensagem, essa mensagem, vou lá e vou fazer minha tarefa e deu, vou resolver o problema. Né? Eu vou tirar o sintoma, mas eu também vou tratar o problema da coisa. O CBD não faz isso, ele mascara, ele só tira o sintoma. Por exemplo, ele te ajuda a tirar a dor, né? Aquela contratura muscular, aquela dor, mas por estar te deixando mais cansado, mais ou com um efeito alucinógeno maior, de deixar aquela euforia temporária, que é o caso do CBD, tá? E do THC também. Então, essa é a diferença. Ele não se liga ao receptor diretamente, é um caminho diferente. E ele ajuda a diminuir essa percepção da dor, mas o que acontece? Não vai melhorar o que está causando a dor. Essa é a diferença, porque como ele não se liga diretamente no receptor, lembra? A mensagem não chega completa, né? O telefone sem fio chegou diferente lá. Então, ele vai simplesmente receber aquela mensagem, tem que diminuir a dor, mas não vai tratar o problema que está causando aquela dor. Já no caso do beta-coriofileno, a gente vai ver que tem isso. Já o THC, que é o outro da maconha, o outro da cannabis, né, que é o também derivado dela, aí é pior ainda, né? Por quê? Porque ele interage com o CB1 e CB2, ou seja, tem efeito central, efeito no cérebro. Então, ele tem muito efeito alucinógeno
tem aquela coisa da euforia, né, o efeito alucinógeno da maconha mesmo, as pessoas, né, dá aquela euforia, né, o barato que todo mundo fala, mas que depois dá toda aquela, né, pessoa, justamente como, lembra que eu falei que ele dá aquela percepção por te deixar cansado, por te deixar indisposto, né, assim, na verdade, relaxa a musculatura por te enganar um pouquinho, né, te deixar mais cansado depois, então, essa a função ali, porque justamente tem essa ação direta lá, então tem um efeito psicotrópico sim, tá? E daí estimula os efeitos psicoativos, né? E esse tipo de produto tem uma enorme demanda de regulamentação, né? Muita briga em função disso, muitos países já permitem, outros países não permitem, então é muito difícil de conseguir. Também, né, ambos ali tem muito problema em questão de quantidade, ficou um custo muito alto, então muito difícil de ser utilizado em questão disso. Tem ação, obviamente tem ação nos receptores, mas tem todos esses problemas, né? O mais intenso deles é esses efeitos psicoativos que tem e mesmo se ligando aos receptores diretamente, diferente do CBD, ele tem esse problema muito forte psicoativo, então muitas pessoas não gostam, né? Ou não querem também ter esse tipo de que vai acabar causando a dependência, aquela euforia, aquela alegria que dá momentaneamente por se ligar diretamente lá no CB1, ele vai acabar gerando uma dependência e a pessoa não vai querer essa dependência, né? Muitos até querem, mas é que assim, a gente tem uma opção, que aí é a nossa terceira opção, que é a nossa querida Copaíba, que vai fazer as mesmas ações sem o efeito psicotrópico. Então, qual que é o que faz isso? É o beta-cariofileno que está na Copaíba. Por quê? Porque ela não vai se ligar no CB1 que nem o THC, ela vai ser só do CB2, então não vai ter ação neuronal, né? Dos neurônios, não vai ter ação no cérebro, sistema nervoso central, não vai ter essa ação central que a gente diz, tá? Vai ter os mesmos benefícios que os outros e uma vantagem, ó, que ela se liga diretamente no CB2, desculpa. Então, entre o CBD e ela, a gente já tirou o THC de conversa aqui, porque ele realmente, sim, é extremamente complicado, pouco aprovado, pouco regulamentado, muito difícil de alguns poucos países, né, que tem ele regulamentado, que pode ser usado e tem esse efeito psicoativo. Tá? Então, a gente já tirou ele de linha, a gente está agora comparando os dois, o CBD e o beta-cariofileno, que são os muito utilizados hoje em dia. E a diferença é que esse aqui tem ligação direta no receptor, então a mensagem vai chegar certinha, direitinho, né? Chega a mensagem purinha ali e a atividade, o que é feito com aquela mensagem vai ser o quê? Não só tirar dor, como tratar problema, porque a mensagem é completa, direitinha, ligada no receptor e é em altas concentrações, tá? Então, a gente vai diferente para o outro. Enquanto um é quase nulo ou pequenas quantidades que exige muita planta daquilo ali, a copaíba, pequenas quantidades então, a copaíba, pensando, né, em gestão da tá? Se eu inalar copaíba, vou ter uma resposta mais direta, né? Pulmão, cérebro, aí vai ter, mesmo não tendo aquela ligação do receptor, mas vai ter toda aquela resposta, porque tem entes ali no, na, desculpa, no óleo essencial, tinha dado branco. Tá? Na pele, vai ter uma resposta na pele. E na ingestão, aí já vai ser uma resposta mais a nível de fígado, de intestino. Né? Então, vai ter uma resposta diferente. Então, a gente tem que ver bem o que a gente está querendo tratar para saber a melhor maneira de administração, né? Então, se eu estou com um problema interno, a ideia é usa por ingestão. Agora, se eu tô, por exemplo, com uma inflamação na perna, sei lá, tô com, eu caí, machuquei, torci o pé, tá inflamado meu tornozelo. O que é o ideal? Fazer o uso tópico diretamente no local e fazer o uso por ingestão também, porque eu vou potencializar esse efeito anti-inflamatório dentro do meu organismo, tá? Então, vai muito da diferença
do que a gente está querendo tratar e a diferença que a gente vai usar. No caso da inalação também, a gente vai ter aquele efeito calmante, tranquilizante, né? E aterrador também da copaíba. Então, existe uma palestra bem legal do Dr. Hill, que é um dos médicos, né, cientistas do Terra, e ele fala que as vantagens da copaíba tem que ser focados nos 4 P's. Né? Os 4 P's seria preço, pureza, poder de ação e percurso metabólico. E quando a gente vai comparar ela com o CBD, né, que é o da cannabis. Então, já falando em preços, se vocês olharem, que eu coloquei aqui para vocês, né, até dados assim que eles passam. Então, a concentração da copaíba, a gente tem o beta-cariofileno, que é aquele canabinoide que vai, né, vai desencadear aquela ação, né, na mensagem, de 50% a 70% de concentração. É bastante. Mas olha quanto que tem do CBD, de 0,8%. Então, eu vou precisar de muito CBD para ter uma ação necessária naquele receptor. Lembra que recebe a mensagem, tem que fazer alguma ação, tem que tomar uma atitude? Então, para que essa atitude seja tomada lá naquele lugar que recebeu a mensagem, eu vou precisar de muito CBD. Então, o custo disso, obviamente, é altíssimo. Enquanto a copaíba, eu tenho ali mais ou menos, está em dólares, né? Esses dados aí que eu peguei, mas em torno de $46 o vidrinho ali da copaíba, isso ali, o vidrinho vai usar quanto? Imagina quanto. Até ele fala que, por exemplo, 5 miligramas de copaíba, que é menos que uma gota, já tem estudos mostrando que ela já provoca um efeito positivo, ela já trata com apenas uma gota. Então, imagina o outro ali, que é uma média de 75 a 180 dólares por dia para conseguir ter um efeito de doenças, né, que precisam de tratamento com CBD. Ou seja, quando a gente está falando em resposta a doenças, a problemas no nosso organismo, aquela bagunça que pode dar interna, que lembra que a gente falou que a gente sempre tem que buscar a homeostase, ou seja, o equilíbrio do nosso organismo, a gente vai precisar de muito CBD, mas muito mesmo em comparação à copaíba para ter o mesmo efeito. E não é só ter o mesmo efeito, é o efeito direto que a copaíba vai ter, se ligando direto no receptor, passando a mensagem diretamente, tratando não só a dor, mas o problema, enquanto que o CBD vai ser aquela resposta, vai dar aquela volta lá, vai ser aquela mascarada, assim, que não vai ser porque não se liga diretamente no receptor. Tá? Então, aí já vê a diferença enorme entre os dois, né? O preço. Em termos de pureza, né, até um dos estudos, quando eles fizeram um estudo que foi feito com parceria com universidades lá, a própria do Terra, eles fizeram um estudo bem bacana, bem legal. Quem gosta pode buscar, posso passar para vocês depois, né? Tem alguma parte traduzida e tal, mas o estudo que eles fizeram, eles tiveram dificuldades, eles foram no mercado, né? Tentar pegar os CBDs, né, produtos contendo CBDs. Uma das coisas até que eles falam que as pessoas muitas vezes confundem, né, porque o que eles fazem? Na realidade, não é óleo essencial o CBD, né? Na realidade, ele é botânico, né, digamos assim, é de planta, mas é um composto químico isolado, né? Ele não é óleo essencial. Então, ele disse sim que muitas vezes as pessoas pegam então esse composto químico isolado e misturam em algum carreador, né, em algum outro produto. Então, aí que se confunde achando que ele é um óleo essencial, mas ele não é. Essa é a diferença entre eles, tá? Então, daí diz que eles foram tentar buscar e existia uma N produtos hoje em dia com CBD, mas assim, milhares de produtos. Até tem um outro médico lá que brinca que é desde o rímel até biscoito de assim, snack de cachorrinhos, né, de animais. Então tem tudo, tudo, tudo. Hoje em dia tem coisa para pele, tem sim CBD em tudo. E eles viram assim que de todos os que eles escolheram alguns lá e tudo era impuro, né? Assim, eles conseguiram um único produto que tinha pureza, 100% de pureza, um único produto, os outros todos eram contaminados, todos eram diluídos em alguma outra coisa, todos eles tinham contaminantes, todos. Conseguiram um único, e daí esse um único que eles usaram para conseguir fazer comparação com a copaíba no estudo deles, que os outros todos eles tiveram que descartar. Todos eram contaminados. Então, aí se vê a dificuldade, né? Justamente, gente, porque assim, é difícil a extração, a concentração é muito, 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 muito pequena
então eles acabam potencializando com outras coisas, né? Então acaba misturando com outras coisas, não tem um controle como a do Terra tem, de controle de CPTG, de pureza, né, grau terapêutico, então é tudo muito diferente, né? É outra história. Daí tem a diferença no poder de ação, né? Como a gente já falou tanto aqui, né? Justamente porque se eu tenho uma concentração muito mais alta na copaíba, eu vou ter uma ação muito mais forte que o CBD, que eu vou ter, né? Como a gente viu ali, precisa de grandes quantidades para ter o mesmo tipo de ação, e também porque ele não tem ligação direta, eu reforço isso. E, obviamente, esse percurso metabólico é uma das outras coisas que faz a diferença entre um e outro, que é o que a gente viu, né? Enquanto um recebe a mensagem direta, o outro vai dando aquelas voltas e recebe uma mensagem indireta e acaba não tratando o problema, e sim somente o sintoma, tá? Então, o que a gente não pode esquecer é que copaíba é óleo essencial. E o que quer dizer que copaíba é óleo essencial? Quer dizer que, como vocês já sabem, né, se não sabem ainda, estão nos ouvindo pela primeira vez, vão saber agora, é que um óleo essencial não tem só o beta-cariofileno. Copaíba não tem só esse beta-cariofileno, ela tem outros componentes também. Os óleos essenciais, eles têm vários componentes dentro de uma mesma molécula, né, de uma mesma planta, o mesmo óleo essencial extraído. Então, dependendo da parte da molécula, tem um componente ligado aqui, outro ligado ali, outro ligado aqui. Ele tem vários compostos ligados ali. E o que acontece quando eu tenho isso? Eu tenho outras funções que são agregadas. Então, eu não tenho só o benefício do beta-cariofileno, que já é fantástico, super concentrado, tem ação direta para regular várias partes do nosso organismo, né? Recebe aquela mensagem direta, ligação direta, vai lá e ativa essa resposta, como também, né, a gente tem ali os outros componentes que vão associar outros benefícios. Então, para que eu vou ficar com uma coisa que é muito mais cara, precisa muito mais, é contaminado, não é puro, né? A maioria tem contaminantes, precisa de muita concentração, não tem outros ativos associados ali junto, né? Só tem o purinho ali só, o CBD, não vou ter outros junto. Então, eu tenho muito mais potente, muito mais direto, com os mesmos benefícios, sem os efeitos psicotrópicos, né, ou psicoativos. Não vou ter aquele efeito alucinógeno, não vou ter nada disso. Então, só para vocês verem também uma ideia para vocês, se vocês quiserem potencializar, são, né, outros óleos essenciais que têm o beta-cariofileno, que vocês podem usar, não só aquelas 52, né, 50, 70% da copaíba, se vocês querem uma ação anti-inflamatória forte ou essa ligação naqueles receptores, nas nossas pessoinhas lá, pessoinha 1, pessoinha 2, receber a nossa mensagem com maior intensidade, vocês podem associar esses outros óleos essenciais que também tem beta-cariofileno. Então pode associar a pimenta preta, a melissa, o ylang-ylang, cravo, eu sempre viva, né, helicrismo e o junípero, tá? Então esses óleos todos também têm beta-cariofileno, então imagina fazer um blend disso tudo, né? Fantástico fazer esse blend e poder utilizar, então, de repente, né, em dores que a gente tem, nas ites que a gente estava falando, né? Ou associar alguns deles, né, para também de uso interno e potencializar esse efeito anti-inflamatório, potencializar essa mensagem que vai chegar lá e vai desencadear aquelas ações no nosso organismo que vão manter nosso organismo bem, estável, né? Buscando essa homeostase, o equilíbrio do nosso organismo, né? A gente tem uma riqueza, gente, nas mãos da natureza que a gente não faz ideia, não faz ideia. Quanto mais estudo copaíba, mais eu me apaixono dos resultados que ela pode ter e a potência que ela pode ter no nosso organismo. E daí fica, então, por último, ali para vocês, o convite para vocês assistirem aqui, esse também foi do ano passado, da do Terra. Se vocês botarem bem ali, como está embaixo no YouTube, ali, do Terra 2019, sobre os benefícios da copaíba, o nome dele ali também, né? Andrew Gold, né? Goff, não sei como é que vai. Enfim, ele é um médico, ele falou na Convenção Global ano passado, está traduzido, até tem a tradução ali, na legenda. E é bem emocionante, assim, a gente vê que ele fala bem emocionado, ele está falando sobre a copaíba, na verdade ele está dando relatos de casos de pacientes dele, né, que ele deu copaíba. E são lindos relatos, e ele se emociona várias vezes, assim, dá para ver que ele está muito emocionado durante a palestra, falando dos benefícios, e eu acho que, de fato, assim, eu fiquei muito emocionada a estudar mais também, assim,
porque, gente, é uma riqueza da natureza que a gente não faz ideia, né? O poder que ela tem no nosso organismo. Se vocês verem os relatos dele, inclusive ele deixou até esse link, né, lá para, mas obviamente esse link está em inglês, que são esses protocolos de cada um desses pacientes, o que os pacientes fizeram. Mas assistam esse vídeo, vocês vão ver coisa linda, assim, os relatos. Eu sei que muitos de vocês já devem ter relatos aí também, né, do uso. Mas vamos usar cada vez, né, com mais seriedade e mais garra aí, né, o nosso beta-cariofileno da nossa copaíba, defender essa bandeira, porque a gente tem uma ação fantástica, né, uma mensagem que pode chegar em todas as partes do nosso organismo para tratar mesmo os problemas, equilibrar, deixar nosso organismo equilibrado e saudável, né, conseguir desinflamar o nosso organismo como um todo e também trabalhar a nossa parte emocional também, que daí do efeito aromático também vai tratar muito a questão emocional também, de aterramento, de calma, né, de se sentir forte e capaz também. Então, acho que era mais ou menos isso, né, que eu queria dar esse apanhado geral aí sobre a copaíba para vocês hoje. Espero que tenham gostado, se tiverem dúvidas, tudo estou à disposição aí para... Cris, Oi. tem perguntas para você, sim, tá? Eu vou te mandar, eu vou lendo as perguntas para você responder. Como você indicaria o uso para demência? Trato minha mãe com extrato de cannabis, mas gostaria de mudar. Uso interno também, uso interno e aromático, associar as duas coisas. Como ele fala lá, né? Ele diz que quando a gente faz, nesses casos, a gente precisa associar esse trabalho interno também, porque vai direto lá no receptor daí, né? Vai ligar, vai ter uma resposta mais potente. Então, fazer uso interno e uso aromático, todos os dias. Olha, eu tenho fascite plantar, a Cris falou das ites, né? Eu curei a minha fascite plantar tomando copaíba 2 gotas a cada 3 horas. Então, para você que tem a mãe, faz uma aguinha, dá sempre uma aguinha saborizada ou pinga. Eu adoro o gostinho da copaíba. Eu pingo toda hora 2 gotinhas embaixo da língua. Pode pôr cápsula também, né? Pode dar em cápsula. Mas tão mais gostosinho pingar embaixo. Eu já estou acostumada, eu adoro, né? Olha, maravilhosa aula. Cuidando para não passar de 20 gotas diárias, né? Total de óleos. Cuidar isso. Tem mais uma pergunta aqui. Você falou que a copaíba é boa para atrofia. Ela também age em encurtamento de músculo? Olha, encurtamento de músculo, daí acho que já tem que ter trabalho de fisioterapia junto, né? Porque daí não vai soltar, não vai esticar o músculo de novo, né? Vai ajudar na dor, na inflamação que isso gera ali ao redor, mas não vai conseguir, vai precisar ter um trabalho de fisioterapia junto, mas com certeza ajuda, com certeza vai ajudar. Mais uma pergunta. Para depressão, usar em cápsula? Em cápsula também e aromático, eu usaria dos dois jeitos. Pode pingar embaixo da língua também, gente. Quem gostar Sim, do sabor. desculpa, né? eu falo em cápsula porque já fica meio automático, assim, que aqui em casa o povo é chato, eu boto tudo em cápsula. Mas sim, bota embaixo da língua direto ou aromático. Eu gosto de associar os dois. Quando é questão emocional, associa o aromático junto, que vai direto no sistema límbico, né? Inala, vai direto lá. Cris, está cheio de mensagens agradecendo que a tua aula sempre perfeita, maravilhosa. Eu também adoro as aulas da Cris. A Giovana está falando, gente, tem uma declaração de amor aqui ao lado para você, tá? Mas, gente, eu queria agora convidar. Obrigada, gente. Se vocês gostaram, acreditem, os olhos são um presente de Deus na nossa vida, né? Quem ainda não é cadastrado, entre em contato. Quem te convidou para essa aula, vai lá e se cadastra, gente, porque vale muito a pena. Isso tem mudado a minha vida, mudou a tua vida também, né, Cris? Com certeza. Não consigo mais pensar em não fazer do terra, não ter do terra na minha vida. Olha, que tem 63 pessoas, porque se a gente abrisse, eu tenho certeza que tinha um monte de testemunhos de pessoas que amam os olhos. Então, se você ainda não é cadastrada, vai lá, conversa com a pessoa que te convidou para essa reunião, vai lá, se cadastra, porque vale muito a pena. É uma mudança de vida para o bem, tá bom? Gente, para artrite reumatoide, para artrite também, né? Mesma coisa. Tomar 2 gotinhas. Olha, a artrite eu ainda toma e passa, e eu ainda associaria o Deep Blue para passar nos lugares onde está com bastante dor, que está já, né, com atrofia. É excelente essa duplinha. E o Deep Blue Rub, né? O Rub, é o creme. Quem tem dor crônica, qualquer dor crônica, a copaíba é sensacional. Sensacional. Tá? Né? E quando é dor crônica, junta os dois. É bem essa duplinha que a Cris falou.
o Copaíba com Deep Blue Ruby, que, nossa, aí é do paraíso, né? Fantástico. Gente, muito obrigada pelas mensagens, vocês são os queridos. Eu me empenho para tentar trazer o melhor para vocês, tentar não ser tão, né, tentar trazer um pouco de ciência, mas sem ser tão aprofundada assim. Estava maravilhosa a aula. Estão perguntando protocolo para Parkinson. Parkinson também, uso interno e aromático, associa. Essas questões todas ajuda com o uso interno também, tá? Gente, aromático vai direto ao sistema límbico e interno. Desculpa. Gente, amanhã nós vamos ter aula sobre óleos para a pele, tá? Então, convidem as suas amigas, convida todo mundo para a gente cadastrar todas as amigas de vocês. E vamos ter na quinta aula sobre meditação e óleos essenciais. Meditação e óleos essenciais. E sexta-feira nós vamos ter uma aula maravilhosa de abrindo kit. Então, convidem todas as pessoas que recém se cadastraram. Se você recém se cadastrou, não falte, que ela vai explicar. A Mel fala muito bem, irmã da Cris, não podia ser diferente, está no sangue. Elas dão uma aula genial, explicando como usar cada um dos óleos. Então, chama todo aquele pessoal que você quer que se cadastre, que já recém recebeu o kit, para aprender como usar bem os 10 olhinhos do kit. Os 12, que na verdade a Mel sempre fala, né? Então, amanhã pele, quinta meditação, sexta abrindo kit, tá bom? Esperamos vocês. Ai, a Mel, ó, tá aí, ó. Para mim, estão embaixo da outra, essas duas maravilhosas. Mel, assisti a aula hoje para Portugal, estava sensacional. Assistiu? Eles gostaram bastante lá em Portugal, pelo jeito. Estava maravilhosa. Gente, no horário das 5, não é esse link, é outro link. Mas no horário das 5 nós temos também para a equipe de Portugal, né? Então, eu dou nas quartas-feiras, então amanhã eu dou para Portugal. Nas quintas, tu dá nas terças. É a segunda semana que eles me chamaram para terça, eles vão me chamar em setembro também. Estão gostando das minhas aulas lá e eu estou gostando deles também, porque são muito queridos lá em Portugal. São os amores. E assim, gente, a tua aula é maravilhosa, não tem como não gostar. Gente, se preparem que todos vocês vão falar, tá? Aqui é para todo mundo tá compartilhando, como a Cris fala, contando a sua história, né, Cris? Adorei essa, contando a sua história. Gente, um beijo para vocês, esperamos vocês amanhã às 21h. Obrigada, gente. Muito obrigada.